Olá, queridos amigos, bom dia, sejam muito bem-vindos no Lições e Conexões de hoje, momento em que refletimos sobre uma temática que nos é cara, nos é importante no nosso dia a dia, sob a ótica dessa doutrina bendita, dessa doutrina consoladora que é a doutrina espírita. Sejam todos muito bem-vindos. A nossa gratidão, nosso carinho pela companhia de vocês, pelos recadinhos carinhosos, pela participação. Então, vamos dar o bom dia aos queridos amigos que estão aqui. Marge, quanto tempo, Marge? Eu ainda pensava hoje, né, em você. Falei, o que será que aconteceu? Faz um tempinho que eu não a vejo. Eu também fiquei um mês aí, né, sem poder estar aqui com vocês, em virtude de fim de ano, aquela correria toda. Ah, mas que bom que você encontrou, que você está aqui. A Marlene também, Marlene querida, que alegria contar com a sua presença e aos amigos que vão chegando. Que nós tenhamos um dia de reflexões produtivas, que essas reflexões possam nos auxiliar nas nossas demandas do dia a dia e que, nesses instantes, os nossos corações estejam receptivos para a mensagem consoladora, para a mensagem que esclarece, ilumina e direciona os nossos pensamentos, sentimentos e emoções para o nosso progresso moral, para o nosso progresso intelectual e, consequentemente, o progresso do nosso espírito imortal. Então, sejam acolhidos, recebidos com todo carinho e com toda gratidão, cumprimentando aqui também o Aldo, né, Aldo, sempre presente, sempre nos auxiliando, e realmente, Marjorie, é um mês de saudade aí, né, e bom poder contar com a sua presença. A gratidão aos nossos canais parceiros que permitem que esses instantes sejam levados a mais corações. O canal Lições e Conexões, que produz esse momento, Web Rádio Fraternidade, Rede Amigo Espírita, a TV Cefa e a página do Facebook do Centro Espírita Francisco de Assis, o Cefa de São José do Rio Preto. O nosso convidado nasceu na capital, aqui São Paulo, mas já há algum tempo reside no Rio de Janeiro. Tive pouco tempo de contato, né, nos bastidores aqui, mas posso dizer que é uma pessoa que transmite simplicidade, serenidade e percebo a sua disposição em servir, em ajudar, em colaborar na divulgação da mensagem dessa doutrina tão importante para nós, que nós abraçamos, que é a doutrina espírita. Palestrante, estudioso, sempre acompanho, porque ele tem vários estudos pela internet também. Então, sem mais delongas, vamos aqui trazer o nosso querido Marcos de Mário. Seja bem-vindo, Marcos. Que alegria poder contar com a sua presença na manhã de hoje. Muito obrigado, Michele. Um bom dia a você, um bom dia a todos que estão nos acompanhando, que virão depois a nos assistir aí através da internet, e que Jesus nos abençoe e possamos ter uma boa conversa sobre esse tema de hoje, que realmente ele é muito importante. Então, muito obrigado por esta oportunidade. Nós que agradecemos, né, o espírito colaborativo de nos auxiliar aí nesse projeto de divulgação da doutrina. Mas antes de dar início propriamente, fazer a introdução, eu gostaria até de que você, se quiser, né, divulgar os estudos que você realiza, se tem algum canal específico, porque eu acho bastante interessante nós compartilharmos essa informação, porque aquela pessoa que depois se interessar e quiser, né, acompanhar, eu acho que fica aí uma oportunidade. Pode ser? Claro, sem dúvida. No momento, eu estou à frente de 3 programas semanais, que é o Espiritismo e Educação, o Evangelho em Espírito e Verdade e o Na Era do Espírito. E eles vão semanalmente ao ar, além de uma série de vídeos
que é a série Educação Espírita, a série Orientação Espírita, a série Pais e Filhos, a Arte de Educar, e a série O Jovem e o Espiritismo. Tudo isso, quem quiser pode acompanhar no YouTube, no canal Orientação Espírita. Então, basta colocar ali na busca Orientação Espírita, pode colocar o meu nome e vai aparecer. Toda semana as pessoas vão ter contato com novos vídeos, novos programas. E podem também me acompanhar no blog, que é o blog Análise e Crítica. Então, analisecritica.blogspot.com. Então, são os dois canais mais diretos para que as pessoas possam acompanhar todo esse acervo aí de trabalhos, o que eu publico nas redes sociais, que tem vários projetos aí também acontecendo. Então, no YouTube, o canal Orientação Espírita e o blog Análise e Crítica. Que maravilha, que trabalho extenso aí, e parabéns, porque eu sei como que isso demanda tempo. Às vezes, uma coisinha que eu quero fazer, um videozinho para falar quanto tempo demanda, primeiro para a criação, né? E depois para a gravação, para a edição. Então, eu parabenizo pela sua... por essa atividade intensa e num foco tão importante, né? Porque essa questão de educação, de jovem, isso é tão, assim, premente, né? A gente necessita tanto de esclarecimento sobre isso. Então, muito obrigada aí. E vamos, então, né, com o nosso bate-papo no tema proposto, Meu Filho é um Espírito Encarnado. E quando eu me deparei com esse tema, eu fiquei pensando em uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Uma lição que diz o parentesco corporal e o parentesco espiritual. E em um dado momento dessa lição, que é no capítulo 14, intitulado Honrai Pai e Mãe, nós nos deparamos com a seguinte afirmativa: o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. E aí nós vamos refletir sobre laços de família, nós vamos refletir sobre reencarnação, sobre necessidades evolutivas. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso, Marcos? Vamos sim, porque é um tema muito importante. O Espiritismo introduz uma nova visão sobre o ser humano, porque nos informa que nós não somos o corpo físico, este corpo orgânico, porque o corpo realmente ele nasce, ele vive e ele morre. Todos nós sabemos disso. Mas o Espiritismo nos informa que somos almas imortais ou espíritos reencarnados. Então, quando olhamos para uma criança, nós passamos a ter uma outra visão, um outro entendimento sobre essa criança. Que muitas pesquisas, na verdade, e fatos, revelam que nós somos alguma coisa além do corpo. Recentemente, estava vendo uma reportagem televisiva de um menino de 2 anos de idade, e que ele começou a revelar naturalmente um pendor muito grande para o jogo de sinuca. Aí o pai pegou e comprou, né, o joguinho lá de sinuca para o garoto, e o garoto ali e tal, e o pai levou ele realmente, né, para um local profissional, com as mesas ali. O garoto subiu na mesa, pegou o taco, as bolas e fez jogadas que só um jogador muito experiente e campeão consegue fazer. Né? E fez com uma naturalidade, uma coisa assim impressionante. Os pais confessam que nunca se interessaram por esse jogo, nem os avós. Né? Ninguém na família, na verdade. Né? Então vem aquela pergunta: como que um garoto de 2 anos trouxe isso com ele? Trouxe de onde? Ninguém ensinou. Ninguém conhecia o jogo. Como que ele consegue ter essa habilidade que só um campeão, um jogador muito experiente, depois de muito treino, consegue fazer?
E ele faz assim, sorrindo, tranquilo. Tem só a reencarnação para explicar. Mas, obviamente, que para entender a reencarnação, primeiro, como nos lembra Kardec, nós temos que discutir a alma. Porque se eu não acredito na existência da alma, claro que eu vou rejeitar a reencarnação. Então, esse é o primeiro passo. Quem sou? E aí vem a resposta do Espiritismo. Eu sou uma alma imortal, criada por Deus, que tem por destino a perfeição. Neste momento, eu estou reencarnada, né? Ou seja, porque eu já tive outras existências anteriores, estou tendo essa, como terei outras ainda pela frente, na medida das minhas necessidades de progresso intelectual, moral e crescimento espiritual. Então, a criança que está na minha frente, seja meu filho, meu neto, meu sobrinho, meu aluno, enfim, né? A criança que está aqui na minha frente é um espírito reencarnado, que já está trazendo toda uma bagagem de aprendizados, de experiências vividas nas encarnações passadas e também está trazendo na sua bagagem a preparação que fez para esta reencarnação, onde esse espírito assumiu um novo corpo com uma nova personalidade. Por isso, Allan Kardec nos diz que precisamos olhar para as chamadas ideias inatas e tendências de caráter que a criança está apresentando, porque isso revela o espírito, e isso é que é o mais importante. E perceber, principalmente no campo das tendências de caráter, se essas tendências são boas ou se são más. Se são boas, precisam ser reforçadas pela educação. Se são más, precisam ser corrigidas pela educação. Eu tive um episódio de uma criança que se voltou assim para a mãe e simplesmente disse assim: você sabe que eu só faço o que eu quero. E aí, então, a mãe olhou assim, balbuciou lá alguma resposta, eu não sei o quê, desviou o assunto e deixou por isso mesmo. Eis a falha. Não pode deixar por isso mesmo. O espírito está revelando aí o seu egoísmo, que só pensa em si mesma. Só faz o que quer, pronto, e acabou, e não vai obedecer a ninguém, porque não é o que ela quer. Ora, nós precisamos exercer a autoridade moral da educação para corrigir. Olha só, não é bem assim. Você tem que entender que vivemos uns com os outros. E, portanto, existem regras de convivência, assim como temos que respeitar os direitos dos outros. Se todo mundo for fazer apenas o que quer, quando quer e do jeito que quer, o que vai acontecer com a nossa vida? Então, você só faz o que quer. Eu, então, também só vou fazer o que quero. O outro só vai fazer o que quer. O que vai acontecer? Pensa. O chamado caos, né? A bagunça. Né? Porque ninguém vai obedecer nada. Não vão existir regras. Porque cada um só vai fazer o que quer. Você acha que isso é bom? Por exemplo, eu só quero fazer o que eu quero. E sabe o que eu quero fazer aqui e agora? Atropelar você. E você não pode reclamar, porque é o que eu quero fazer, entendeu? Mas você não vai gostar nem um pouco, não é mesmo? Então, por mais que você queira ser independente e usar a sua liberdade, você tem que entender que existem regras de convivência e que existem direitos a serem respeitados dos outros. Você pode questionar aquilo que eu estou pedindo a você, mas essa sua resposta você vai ter que modificar a partir de agora, porque ela não é possível. Entendeu? E você ainda é criança. E, portanto, você deve respeito aos adultos, né, para conversar e decidirmos o que seria o ideal. Quer dizer, essa atitude que os pais deixam de realizar acabam reforçando esse egoísmo que o espírito está mostrando. Então, olha só como o espiritismo muda completamente a nossa visão e mostra que o mais importante não são as aquisições de habilidades, o acúmulo de conhecimentos, formação técnica, profissional. Não. Mais importante é a formação moral,
é a criação dos bons hábitos, é fazer com que esse espírito aprenda a pensar no bem dos outros. Como nós não trabalhamos isso, o que nós temos assistido hoje na humanidade é o egoísmo, né, fazendo males incontáveis e as pessoas, sem pensar nos outros, não estão nem aí com os outros. Por isso, na educação, nós temos que trabalhar muito a ética, a empatia, a resiliência, os valores humanos, os valores espirituais da vida. E é por isso que a tese do Espiritismo é da educação moral do espírito reencarnado. Enfim, Michele, né? É um assunto vasto, extenso, amplo, mas extremamente importante, porque se a educação sozinha não pode resolver todos os problemas da humanidade, nós temos a certeza que a solução desses problemas passam e tem que passar pela educação. Exatamente. E quando você nos relembra, né, esses pontos importantes, que somos almas imortais, nascemos em uma família, porque para estarmos aqui nós precisamos, né, ter uma origem, mas quando nós pensamos em alma imortal, quando nós pensamos em espírito reencarnado, quando nós pensamos, né, em tudo isso, na finalidade, né, das nossas existências, porque aí a gente pode falar, mas então por que a gente está aqui? Então a gente vai perceber lá na questão 132, que é atingir a perfeição, né, cumprir a parte que nos cabe na obra da criação. Então, quando nós ampliamos a nossa visão, nós percebemos a responsabilidade daquele que está, né, na condição de pai, de mãe, de avô, de avó, de tio, tia, porque às vezes a família não está configurada naquela forma pai, mãe, filhos. Às vezes o filho é criado pela avó, ou por um avô, por um tio, ou por um parente, um padrinho, uma madrinha, enfim, porque diversas podem ser as situações, né, que desconfigurem aquele formato original e que todos os formatos, essas múltiplas, né, famílias, são válidas porque é o primeiro contato que a alma reencarnante tem com o mundo material. Então, assim, quando nós pensamos em família, né, muitos dizem ali, célula máter da sociedade, né, a célula mãe, quer dizer, quanto mais organizada uma família, quanto mais ela preza e cultiva esses valores morais, mais a chance daquele espírito reencarnante, daquele bebê, daquela criança recém-chegada, poder se transformar e caminhar na direção do seu progresso moral e espiritual. Não é mesmo, Marcos? Porque é aquela questão. Nós não podemos, quando nós estudamos ali no livro dos Espíritos, da lei da sociedade, né? Ela é necessária porque é entre a sociedade, é entre, né, os nossos irmãos em Deus, é entre as criaturas humanas que nós vamos nos desenvolvendo. E se nós nos isolarmos, né, nós embruteceremos, porque nós precisamos do contato um com o outro. Então, aí, a partir disso que você nos trouxe, nós podemos pensar, primeiro, a responsabilidade, como você nos alertou, daquele que está na condição de conduzir aquele espírito reencarnante. E a importância de criar laços de família robustos, baseados nesses valores morais, não é mesmo? Exatamente, Michele. Não consta que, quando a criança nasce, ela nasça dentro de uma escola, mas sim na família. Muitos pais dizem assim, bom, já providenciei a educação do meu filho. Ah, é? E o que você fez? Matriculei na escola. Mas e por acaso a família não é uma escola? A criança não nasceu na família
né? Não está ali num determinado lar. Então, a educação, ela começa na família. Por isso que nós espíritas consideramos que a família é a célula-mãe, é a base da formação da sociedade em que vivemos. E isso não pode, pura e simplesmente, ser transferido, né? Colocado como responsabilidade da escola. E é interessante isso, porque se nós conversarmos com os professores, nós vamos perceber que muitos deles se queixam dos pais, se queixam das famílias, que não educam, né? Que estão jogando as crianças lá para dentro da escola e a escola é que tem que dar o jeito naquelas crianças. Então, nós vemos um jogo de empurra, né? A escola empurra o problema que está enfrentando para a família. A família, por sua vez, empurra de volta o problema para a escola, porque diz que essa escola é que é fraca. Esses professores é que não sabem educar. Acontece que a educação, prioritariamente, ela é missão dos pais, dos avós, dos tios, dos responsáveis, enfim, por esses espíritos reencarnados. Quando a família falha nessa educação, que não termina quando se faz a matrícula na escola, porque a escola é um complemento, né? Ela vai se aliar aos esforços da família, porque a criança sai da escola e volta para o seu lar, e, portanto, o processo educacional em família, ele continua sempre. Ah, mas meu filho já cresceu, meu filho já casou. Filho é filho. Então, continuando o filho, nós teremos sempre que conversar, orientar, apoiar. O trabalho, ele continua. Porque, na verdade, se nós olharmos os nossos certificados de conclusão de curso, nós vamos ver que eles não têm data de validade. Os alimentos têm, né? Você vai lá procurar na embalagem qual é a data de validade. Pegue o seu certificado, seus diplomas e procure data de validade. Não tem. Como não tem data de validade, é para todos sempre, indicando que nós temos que estudar sempre, aprender sempre, melhorar sempre, é o tempo todo. Nada pior do que você parar no tempo e não acompanhar mais as coisas. Então, a educação dos filhos, a educação dos netos, é para todos sempre. Nós estamos lá para exercer isso. Só que nós temos deixado de lado a educação moral. Então, a família, com todas as suas estruturas, é que forma a sociedade. Por isso, Allan Kardec tem um texto magistral na codificação, quando ele nos lembra, lá no Livro dos Espíritos, que nós não temos que nos admirar dos males sociais quando diariamente nós entregamos à sociedade indivíduos egoístas, orgulhosos, mal preparados, sem a devida formação moral. Ora, que resultado pode dar isso? Exatamente o que nós estamos assistindo na atualidade, o que nós estamos enfrentando. E qual é o remédio, então? A educação. Ah, mas a educação vai levar muito tempo para corrigir esses desvios. Mas quanto mais tempo adiarmos a aplicação da educação moral, mais tempo estaremos vivendo com todas essas aflições, todos esses sofrimentos, todos esses males. Vamos imaginar aqui que, em contato com o espiritismo e a educação moral, 50 anos atrás, nós começamos. Refizemos as estruturas escolares, refizemos a filosofia da educação, reeducamos os pais, começamos o processo da educação moral, 50 anos atrás. Nós já estaríamos recebendo o reflexo disso há pelo menos 2 gerações. E o mundo, com certeza, seria outro. Ainda de expiações e provas, mas já avançando mais aceleradamente para o mundo de regeneração, onde o bem irá predominar sobre o mal. Então, quanto mais nós adiarmos, falarmos apenas teoricamente, mas não realizarmos, a começar pela família, mais tempo nós conviveremos com todos esses problemas que estão nos afetando. Agora, tem um ponto muito importante nisso, é que para realizar a educação moral, não adianta apenas mudar a filosofia da educação,
fazer novos programas educacionais, chamar os pais para cursos de formação. Tudo isso é importante, tudo isso precisa acontecer. Mas se eu, indivíduo, não colocar em prática a educação moral comigo mesmo, combatendo em mim os vícios de toda ordem, combatendo em mim o egoísmo, eu, que serei o educador, vou fazer o projeto naufragar. Então, a educação moral está aliada à autoeducação e precisa acontecer o tempo todo. E a família, portanto, é o alicerce, é a base para que tudo isso possa, de fato, acontecer. Sabe, Mário, nossos internautas aqui estão colocando reflexões muito interessantes, que já vou colocar aqui também, mas eu estava pensando o seguinte, quando você falava dessa autoeducação, eu lembrei daquele ensinamento, né, do Evangelho de Jesus, em que pergunta-se para Jesus qual era o maior mandamento da lei. Espera só um minutinho. Fica tranquila, é assim mesmo, né? Nós estamos ao vivo, e quem faz programa ao vivo tem algumas interferências de vez em quando. Qual era o maior mandamento da lei? E aí Jesus, né, falou que amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a sua alma, de todo o vosso sentimento, todo o vosso espírito, e amar ao próximo como a si mesmo, né? Naquela passagem ali que depois vai dar origem à parábola do bom samaritano, porque aí, né, o doutor da lei, querendo parecer justo, ele fala assim, mas quem é o meu próximo, né? Então, mas essa até prescrição de Jesus não é do próprio Jesus, já havia essa recomendação no Antigo Testamento. Mas o que acontece? Quando nós pensamos ali em amar a Deus, amar ao próximo como a si mesmo, então nós percebemos que essa tríade, né, de amor endereçado a Deus, a mim e ao próximo, é o cerne de tudo, tanto para a educação, tanto para a realização que nós vamos fazer profissional, enfim, porque precisa partir de nós esse sentimento que no Evangelho segundo o Espiritismo, naquele capítulo intitulado A Lei de Amor, né, o Espírito Lázaro diz, o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, né, e ele fala que no início tem instintos, depois sensações, mais avançado o sentimento, que o ponto alto do sentimento é o amor. Então, tudo parte desse amor de nós para com Deus e para com o próximo. Né? Às vezes a gente fica buscando tantas teorias, a gente fica buscando tantas técnicas práticas, e tudo isso auxilia muito, porque sim, é uma construção, é o fruto de uma pesquisa, orienta, redireciona, mas às vezes, sabe o que a gente percebe, Marcos? Que às vezes as pessoas ficam buscando tantas teorias, né? Tantas coisas, e esquecem do básico, né? Do básico, que é esse sentimento de amor, porque quando nós trazemos esse sentimento de amor para conosco, para com o Criador e para com o próximo, o amor, eu falo que ele vai nos guiando, ele faz com que a nossa visão se amplie. Eu falo assim, eu tomo por base assim, os meus pais já enxergam longe o perigo. Eu não estou enxergando o perigo, se eu conto alguma coisa, ele fala, mas olha, cuidado com isso, porque o amor, ele amplia essa visão, ele deixa a pessoa em estado de vigilância. Então, para que a gente consiga transmitir essa educação, autoeducar-se, nos conscientizarmos da nossa responsabilidade, né, na condição de
condutores ou aqueles que estão responsáveis, né, por uma criança, por exemplo, nós não podemos dissociar tudo isso desse sentimento de amor, porque com amor fica menos pesado, fica menos difícil, porque a tarefa de educar é árdua, não é mesmo, Marcos? Pois é, o amor é a essência da educação. E quem afirmou isso e trabalhou isso foi esse daqui, olha, Pestalozzi. Tá? Esse é um livro recente que saiu agora pela casa editora O Clarim, Pestalozzi, Educador da Humanidade. Pestalozzi sempre declarou isso. O amor é a essência da educação. Sem amor, não existe a verdadeira educação. Porque para educar é preciso ter sentimento. É preciso sentir. Eu tive um episódio uma vez, né, em que eu estava assim, na escola, passando pelo corredor, olhei, tinha escada que levava para o andar superior, e tinha uma criança sentada na escada, cabeça baixa, entre as pernas. Eu olhei assim, fui até ela, sentei do seu lado lá na escada, dei bom dia, né? Oi, tudo bem? Quer dizer, estou vendo que não está tudo bem, mas... Né? Aí eu olhei assim e falei, olha, muito interessante ficar sentado aqui na escada com você. Eu morava numa casa, né? E essa casa tinha um quintal, e no quintal, lá no fundo do quintal, tinha lá um quartinho, né? Era um cômodo lá, um quarto, né? Que era o quarto da bagunça, era o quarto para tudo, né? Eu gostava muito de brincar lá. E muitas vezes, sabe o que eu fazia? Eu sentava na porta, né? Lá no degrau, eu sentava ali e olhava para o quintal, e ficava olhando para o quintal, tomava um banho de sol, né? Era isso que acontecia. E agora, sentado aqui com você na escada, eu estou recordando isso. Cara, é bom ficar sentado na escada. Olha que visão que a gente tem daqui, do corredor, das salas, muito bom. Mas e aí, meu filho? Quer conversar alguma coisa? Aí ele só balançou a cabeça para dizer que não. Falei, bom, então vamos fazer o seguinte, é até bom ficar sentado aqui na escada, mas ficar aqui o tempo todo não é tão bom assim. Que tal nós irmos até a biblioteca? Aí ele levantou a cabeça, olhou para mim e eu posso? Ué, claro, você não está comigo. Vamos lá para a biblioteca. Vamos ler alguma coisa, fazer alguma coisa. Então vamos. Aí fomos, e ele calado, entramos. Ele foi lá e pegou um gibi, sentou, olhei para eles. Ah, mas isso não vale. Você vai ler só para você? Que personagens são esses? Me fala aí. Ah, essa aqui é a história do personagem tal. Ah, esse não é da minha época. Na minha época, eu lia outras coisas. Eu lia Tio Patinhas, Mickey Mouse, e vai por aí afora e tal. E aí, mais ou menos, conversamos um pouquinho. Olhei para ele, bom, e aí, como é que você está? Está melhor? É, melhor. Quer falar alguma coisa comigo? Não, quero não. Então tá bom. Que tal ir para a sala, então? Ir lá para a atividade? Tá, agora eu vou. Então, vai com Deus. Tchau. E ele foi. Aí vieram, porque vieram perguntar o que é que tinha acontecido. Ele falou, o que aconteceu, eu não sei. Mas ele estava triste sentado lá na escada. Certo? Então, eu fiz companhia para ele, me coloquei à sua disposição, ele disse que tinha melhorado, que estava tudo bem, e resolveu ir lá para a sala para a sua atividade. Ah, mas você não perguntou? Você não fez ele falar? Não, porque eu tenho que respeitá-lo. Eu perguntei se ele queria conversar comigo, se ele queria falar alguma coisa. Ele disse que não. Então, está tudo bem. Eu só o afaguei, disse que estava tudo certo, positivo, pode ir, vamos continuar o dia. Querendo, já sabe, é só chegar. Estamos aqui para isso. Tudo isso é o exercício do amor, é o exercício do sentimento, da empatia. Você saber se colocar no lugar do outro. Já aconteceu no centro espírita, né? Nós estávamos conversando lá no grupo, aí, bom, gente, vamos para a sala, tal, era um grupo de estudo, né? E quando eu já estava para ir, tinha uma companheira entrando
Ela olhou para mim e disse, você tem um minutinho? Eu falei, tenho. Tudo bem. Aí sentamos. E ela com aquele rosto já prontinho para explodir em lágrimas. E eu olhei para ela assim, você quer um abraço? Ai, é tudo que eu estou precisando. Aí nós nos abraçamos, ela chorou, 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 parou, nos olhamos. Quer falar alguma coisa? Não. Ai, já estou outra. Muito obrigado. Ok, vamos para o estudo então. Qual era o drama? Qual era o problema? Não sei. Mas ela precisava de um ombro amigo. Então é isso que nós temos que dar. Tudo isso os pais têm que fazer com os filhos, porque é o amor em ação. E ele tem que lembrar que o filho é um ser humano. Ou seja, é um ser que, ao mesmo tempo, pensa, raciocina, mas sente, se emociona. É uma alma imortal como eu também sou. E às vezes nós falhamos nisso, no dar amor, no permitir o diálogo, a aproximação, a convivência. Então, o amor é fundamental para educarmos, como já afirmava Pestalozzi, e ele provou isso, né, ao trabalhar nas suas escolas e no famoso Instituto de Verdun, lá na Suíça, que é um modelo escolar para nós até os dias atuais e para o futuro. Então, quem tem aí uma criança sob a sua responsabilidade, que é um espírito reencarnado, ame acima de tudo, porque o que está faltando para nós na atualidade é sentimento, é Jesus em nosso coração. Por isso, então, que o amor é o fundamento da educação. Que linda, eu concordo com tudo, assino embaixo, com todas as reflexões que você nos propôs, porque vamos pensar, né, Mário, quando nós sentimos ou idealizamos no pensamento assim, eu tenho a obrigação de fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que educar, fica com fico com peso, mas se a gente começa, eu tenho a oportunidade de educar, me foi confiado, né, uma criatura, uma criança, que eu sei que é um espírito imortal, que foi confiado a mim para eu colaborar no seu processo de educação e transformação e progresso, que honra, muda tudo de figura, não é verdade? E sem esse sentimento de amor, é muito difícil nós pensarmos dessa forma, não é mesmo? E lembrando que ninguém está conosco por acaso. Não existe um sorteio divino. Você vai para aquele. Não, isso não existe. Nós temos laços de simpatia, de afinidades entre nós, que fomos criando através das múltiplas encarnações. Claro que os nossos laços podem ser de amor, mas podem ser de ódio. Nós ainda podemos ter coisas a reparar e resgatar uns com os outros. É daí que vem a figura do famoso filho problema, que eu prefiro chamar de filho desafio, porque é aquele espírito rebelde em relação à lei divina e que pode ter alguma mágoa, algum ressentimento conosco. É aquele espírito que ainda cultiva o egoísmo e o orgulho consigo. Então, obviamente, ele me dará problemas. Ele será o mais difícil entre os filhos. Mas ele não está comigo por acaso. Cumprir a educação com ele é cumprir uma missão, como está colocado lá na questão 582 do Livro dos Espíritos. A paternidade e a maternidade são uma missão, da qual os pais respondem perante a lei divina. Ele vai dar a dor de cabeça? Sim. Mas nós, antes de reencarnar, no nosso planejamento, aceitamos recebê-lo. Sabíamos que ele viria, e ele aceitou, por um motivo ou outro, vir conosco. Agora, nessa configuração, eu pai, ele filho, eu mãe, ela filha, e assim por diante. Então, estamos aqui
na Terra para aprendermos a nos amar. Isso é um processo educacional, né? Olhar para ele, agradecer a Deus a bênção do esquecimento do passado, porque senão nós não conseguiríamos de jeito nenhum nos amar, porque se recordássemos o que fizéssemos um com o outro em existências passadas. Então nós temos essa bênção, e ele vem com esse corpinho frágil, todo dependente. Nós não sabemos quem é o espírito, mas o amamos. Queremos cuidar dele, carregá-lo no colo, sem saber quem ele é. Tudo isso já faz parte do processo de educação, que ele vai recebendo essa carga de amor. Por isso, nós temos que superar os problemas, as dificuldades, as diferenças e amar, mesmo que isso tenha que nos levar ao sacrifício. Mas que importa isso se nós temos a eternidade pela frente? E lembrando que amanhã, porque a velhice vai chegar, né? Se tivermos que passar por isso, nós começaremos a ficar dependentes dos mais novos. E nada melhor do que você ficar dependente de filhos e netos que vão cuidar de você. Porque você deu toda uma carga de amor e de cuidados a eles, que agora eles estão aptos a devolver isso a você. Então, realmente, não existe o acaso. E nós temos que lembrar isso, que nós estamos, sim, no lugar certo, com as pessoas certas. E que não adianta abandonar, fugir, correr para lá ou para cá. Mas é exercer a tolerância, a compreensão, a paciência e a autoridade moral. Isso é muito importante. Mostrar às crianças, a esses espíritos, que nós não somos exatamente heróis. Somos falhos. Temos as nossas imperfeições, mas que não estamos aqui para escondê-las, mas para trabalhá-las com eles. E eles trabalhar as suas imperfeições conosco. E é assim que, caminhando juntos, nós poderemos ter a melhor convivência e o melhor entendimento. Quando tudo isso está envolvido pelo sentimento maior do amor, as coisas facilitam. Bem, pode acontecer que, mesmo assim, o filho continue rebelde, né, continue egoísta, lhe abandone, fique batendo cabeça por aí, mas aí eu não responderei perante a lei divina por isso, porque já é um problema dele com Deus. Porque a minha missão eu procurei cumprir o tempo todo, sem nunca abandoná-lo. E isso é que é importante. Eu vou recomendar aqui, da literatura espírita, a leitura de um romance. Eu não vou contar a história, né, porque não posso dar spoiler, né? Mas leiam o livro Ave Cristo, do Emmanuel, através do nosso querido Chico Xavier. Porque esse romance retrata o sacrifício de um pai pelo seu filho. Sacrifício que vai além de uma encarnação. E é uma história belíssima em relação a esse sacrifício por um espírito rebelde, e que o outro fala, não, mas eu quero voltar, eu quero estar de novo com ele, eu quero tentar de novo. Então é um romance belíssimo e que retrata muito bem, né, isso que os pais irresponsáveis devem fazer em nome do amor maior com seus filhos, com seus netos, enfim, com esses espíritos que Deus os está entregando, emprestando a nós para esse campo do trabalho da educação moral com muito amor. Olha, vamos colocar aqui alguns comentários e realmente, quando você disse, você já deixou o gancho para um outro aspecto que eu gostaria de refletir, quando você disse que Deus nos emprestou, né, nos confiou, que já já nós vamos entrar
nesse prisma aí, mas antes eu vou colocar os comentários dos nossos internautas, a Marlene dizendo assim, ó, somos uma sociedade com deveres para conosco e com o outro, nossos deveres terminam quando começam do próximo, e isso vale para tudo, né, na condição de pai, de mãe, de educador, de cidadão, de colega de trabalho, enfim. A Marjorie, ela está nos dizendo, ao encarnarmos, é que às vezes, quando nós colocamos aqui na telinha, eu não sei porque essa plataforma ela muda um pouco as palavras, né? Então, ao encarnarmos, nós trazemos essa função de educá-los. E se tiver tendência a caminhos contrários, né? Então, a gente fica com essa responsabilidade. A Marlene até falando, a escola é um complemento, né? É isso que você falava, é um complemento da educação do lar. Aqui a Marge lembrando que hoje em dia, né, essa geração que está nascendo tem contato com coisas que a gente não tinha, né, Marcos? Acha na nossa época era telefone, orelhão, carta, e agora tem as redes sociais que, por hora, facilitam a comunicação, mas também representam uma certa desconexão da criatura consigo e com aqueles que estão ao redor. Você gostaria... E só colocar o comentário do Aldo, aí eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa questão das redes sociais. O Aldo lembra, né? Pais, filhos, mestres e filhos, né? Então, sempre essa condição de sempre um está ensinando, o outro está aprendendo. Uma hora nós podemos ensinar na condição de filhos, na condição de mestres, na condição de pais, e esse aprendizado, ele é constante. Mas, voltando um pouquinho ao assunto das redes sociais, para depois a gente entrar, que eu quero entrar naquele outro assunto, o que você poderia nos trazer sobre isso? Olha, a internet, as redes sociais, a inteligência artificial, o mundo digital não são vilões do ser humano. Antigamente, nós dizíamos que o vilão do ser humano, a praga que acabava com o ser humano, era o rádio. Todo mundo lá grudado no rádio. Radionovela, então, nossa, meu Deus do céu. Mas aí veio a televisão. Aí virou a praga. Televisão é tudo de ruim, ninguém conversa mais em casa, fica todo mundo sentado lá na sala olhando para aquela tela. Bom, aí veio a internet, veio o computador, veio o celular, e nós fomos transferindo. O problema era o rádio, o problema era a televisão, o problema era o computador, o problema é o celular. Não, nada disso é problema, porque são tecnologias que em si são neutras. A rede social. Se eu não fizer nada com ela, ou seja, se eu não publicar nada, não curtir nada, não compartilhar nada, a rede social não faz nada. Ela depende do conteúdo que eu insiro nela. Então, se eu utilizar a rede social só para publicar coisas boas, só para curtir coisas boas e compartilhar coisas boas, essa rede social é uma maravilha. Ela não é o problema. Nós temos visto muitos governos proibirem o uso do celular na escola. Mas o celular é uma ferramenta tecnológica que, sob boa orientação, pode ser utilizado sem nenhum problema para pesquisas, né, para elaboração de conhecimentos, como é o caso da inteligência artificial. Ou seja, vamos olhar para nós mesmos. O problema não são os outros, o problema não são as tecnologias. O problema sou eu. Eu sou o problema. Como dizia Joana de Ângeles para o Divaldo Franco. Divaldo, o problema nunca foi o outro. O problema sempre sou eu. Então, nós temos que educar, não é proibir. Claro que nós temos que, nessa educação, mostrar que há tempo para todas as coisas. E que o mal é ficar grudado nas telas digitais e não saber mais fazer outras coisas. O mal é não saber selecionar entre o bem e o mal. Como ele vai aprender isso? Sendo educado para isso. É simples assim. Mas isso aí dá trabalho. Mas educar dá trabalho. Se fosse sem
simples, né? Nem seria considerado missão. Não é simples. Realmente dá trabalho. Agora, esse trabalho vai ser minimizado se partir do meu exemplo enquanto educador. Tá? Que eu digo assim, olha só, você já está há muito tempo aí nesse celular, desliga agora. Tá? Tudo bem, ele vai desligar. Mas aí olha para você e você está falando isso e dando essa ordem sem desgrudar do seu celular. Tá? Então, como você não está dando o exemplo, ele depois vai burlar isso e vai dar o jeito de voltar para a tela digital de novo, porque, afinal de contas, nem papai, nem mamãe, nem vovô, nem vovó estão dando exemplo, o bom exemplo. Então, paremos aí de culpar a tecnologia pelos nossos males e olhemos para nós mesmos, porque o que está faltando é justamente educação para o bom uso dessas ferramentas tecnológicas. Eu vou entrar. Infelizmente, nós já estamos caminhando para o final das nossas reflexões. Como passa rápido, né, Marcos? Eu falo que manhã agradável, que manhã proveitosa. Fazendo, assim, uma recapitulação de tudo aquilo que nós conversamos para os amigos que estão chegando agora, né? Nós falamos aí da condição de espíritos reencarnados que todos somos, da importância na educação, na condução, no auxílio desse espírito recém-chegado, a responsabilidade dos pais, a importância do amor na educação, porque assim, aquela educação também autoritária, aquela educação rigorosa, aquela educação castradora também acaba não educando e surtindo o efeito contrário. Então, a importância desse amor, a nossa responsabilidade também para sermos esse exemplo, né? Não apenas falarmos, mas sermos o exemplo nas atitudes, na vida, na postura. E quando você nos relembrou que Deus nos empresta, né? O filho, o pai, a mãe, enfim, todos aqueles que estão nessa configuração que temos hoje na presente existência, nós precisamos tocar também num assunto que não é tão agradável, que muitas vezes é doloroso, mas é necessário porque pode trazer o consolo e o esclarecimento. É quando os filhos se antecedem no retorno à pátria espiritual dos pais, porque sim, a ordem natural seria o quê? Seria que os mais velhos retornassem primeiro e os mais novos, né, passassem por todo o processo. Mas essa ordem, né, assim, que nós criamos, nós que criamos isso, não existe nada disso, não existe nada escrito falando que tem que ser assim. Mas quando há, então, essa partida, ou melhor dizendo, esse retorno dos mais jovens à pátria espiritual, principalmente nessa condição, né, de filho, isso causa uma grande dor, né, um grande abalo. E eu gostaria que você trouxesse algumas considerações, algo que pudesse também consolar esse pai, essa mãe, esse avô, essa avó, aquele que não traz o laço consanguíneo, mas traz aquela afetividade por aquele ser que se foi daqui para outras paragens. O sofrimento pela perda de um ente querido, ele é natural. Mesmo sabendo, como nós espíritas, que a vida continua depois da morte, a saudade, o choque, né, do imprevisto, que muitas vezes a desencarnação na juventude, mesmo na infância, é imprevista por causa de um acidente, uma doença inesperada. Então, esse choque é natural que nos abale, claro, que nos leve às lágrimas e que sintamos a falta da presença daquele ser que tanto amávamos. Então, nós temos que entender isso de uma forma bem natural. Agora, a mensagem espírita nos diz para termos calma. Primeiro, porque Deus, na sua sabedoria infinita, sabe o que faz. E se aprove a Deus retirar o nosso ente querido deste mundo de males que ainda estamos vivendo,
na verdade, isso é uma felicidade. Porque ele haveria de ter que ficar aqui e sofrendo, na verdade, o que ele não precisava sofrer. É uma grande provação para nós, não resta nenhuma dúvida. Mas aí nós vamos lembrar que, além de termos aí o desígnio sábio de Deus, nós temos também a informação de que ele continua vivo. Ele vive. Ele não está longe de nós. E que pelas nossas preces, pelos nossos sonhos, nós poderemos, sim, ter o contato com ele. E ele em contato conosco. Porque é o amor que nos une. E o amor transcende as barreiras. Deus disse que nós precisamos continuar aqui. Então, continuemos. Em nome do amor. E tudo que façamos no campo do bem e da caridade, façamos em nome dele, que partiu antes de nós para a pátria espiritual. Porque isso contará a benefício dele, tanto quanto a nosso benefício. E teremos, depois, a alegria do reencontro, porque jamais ficaremos afastados uns dos outros através dos laços do amor. Então, a mensagem espírita é a mensagem que, ao mesmo tempo, esclarece e consola. E nós vamos respeitar, obviamente, o tempo de cada um. Cada um terá o seu tempo para absorver a perda do ente querido, mas mantenhamos a nossa fé, a nossa confiança e trabalhemos, continuemos a nossa caminhada nessa serena lembrança. Hoje estamos fisicamente separados, mas nunca estaremos emocionalmente separados. E que o amanhã reserva justamente o nosso reencontro e em condições mais felizes, porque é isso o que Deus quer. Maravilha, Marcos. Nós estamos aí já com poucos minutos, né, de reflexões ainda. Eu gostaria de agradecer pelos seus esclarecimentos, agradecer a todos os amigos do chat que deixaram as suas contribuições, que enriqueceram o nosso bate-papo. Gostaria, nesse instante, de pedir para você trazer aí as suas reflexões finais e também, depois que fizer essas reflexões, você poderia já emendar com uma prece para a gente terminar esse momento, pode ser? Claro, claro. Bem, Michele, primeiro eu quero agradecer o convite para participar aqui do programa Lições e Conexões. Podemos conversar sobre educação, que é tão importante, e lembrar a todos que a lei divina é a lei de progresso. As coisas parecem estar muito difíceis. Dá até a impressão que estamos andando para trás, que nunca tivemos tantos problemas na humanidade. Já tivemos sim, e muito mais graves do que aqueles que estamos vivendo neste momento. Mas o nosso coração clama por coisas melhores. Então lembremos que somente através da educação moral é que conseguiremos alcançar mais rapidamente o mundo de regeneração, é que conseguiremos fazer com que o bem suplante o mal aqui na humanidade terrena. Então, com confiança em Deus, continuemos o nosso trabalho. Sim, nós provavelmente não vamos ver os frutos, mas que importa isso? O semeador saiu a semear. Então, semeemos. Continuemos o nosso trabalho e acreditando na educação. É isso que nós temos o que fazer e agradecendo a Deus por esta bendita oportunidade de estarmos aqui reencarnados para semearmos e que possamos depois, então, colher os frutos, continuando a trabalhar sempre com muito amor. Vamos, então, à nossa prece para fazermos o nosso encerramento. Senhor Jesus, querido amigo e mestre, aqui estamos contigo para rogar, não que nos tire as provas e as expiações, não que nos tire os problemas e as dificuldades da vida, mas para que nos dê
bom ânimo, coragem, força moral e fé para enfrentarmos a nós mesmos e assim vencermos a nós e o mundo. Porque sabemos que nada nos acontece por acaso, que tudo tem a sua razão de ser e que de todos os acontecimentos podemos tirar proveitosas lições para o nosso crescimento espiritual. E que possamos, Senhor, acima de tudo, ser fiéis contigo na mensagem do Evangelho, rediviva pela doutrina espírita, para que possamos, então, sermos a luz do mundo, sermos o sal da terra e realizarmos a nossa parte, que Deus, nosso Pai, espera que realizemos durante este período em que estamos aqui reencarnados. Que a tua mensagem de amor cubra a multidão dos pecados e que, através do amor, possamos superar as nossas deficiências, as nossas imperfeições e sermos, então, reconhecidos como teus discípulos por muito nos amarmos. Obrigado por tudo e despede-nos envolvidos em vibrações de paz. Muito obrigado. Assim seja. Assim seja, gratidão mais uma vez, Marcos, amigos e amigas, e semana que vem tem mais lições e conexões. Esperamos por vocês e até lá. Tchau, tchau, pessoal.